Olá a todos vocês. Quero dizer que compromisso assumido é tarefa dada, missão cumprida. Uma das nossas missões era trazer aqui os pré-candidatos ao governo de São Paulo e hoje nós passamos a cumprir esta missão do Diário PCD. Muitíssimo obrigado por estar conosco, porque hoje, em especial, temos aqui a participação, o convite, a entrevista de Fernando Haddad, pré-candidato ao governo de São Paulo, advogado, professor, ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo e foi o primeiro a aceitar falar das propostas para as pessoas com deficiência no estado de São Paulo. Eu sou o Abrão Dib Júnior, homem de pele clara, barba bem baixinha grisalha, estou com uma camisa preta, ao fundo uma parede branca e a obra que eu ganhei de presente do meu mestre Osmar Santos. Antes de trazer para a sala Henrique Cel, da Comissão 48, e Sandra Saltini, do Podemos Sim PCD, quero dar a saudação especial ao pré-candidato Fernando Haddad. Seja muito bem-vindo, obrigado pela atenção e pelo compromisso com a pessoa com deficiência. Seja bem-vindo, pré-candidato. Muito obrigado, Abrão, é um prazer estar com vocês, Henrique, Sandra, estendo meus cumprimentos a vocês, a toda a sua qualificada audiência. Espero que a gente possa fazer uma boa conversa aqui sobre tema tão importante. Seguindo aí a sua orientação, eu sou um homem branco, de 59 anos, visto uma camisa rosa, atrás de mim tem uma janela com uma cortina, uma árvore atrás, eu estou na minha casa, no sofá da minha casa, e me coloco à sua disposição para esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigado a você, professor Fernando Haddad. Henrique Cel, começamos a cumprir aqui a nossa missão. Seja bem-vindo, Henrique. Henrique fala em nome da Comissão 48. Tudo bem, Henrique? Bom dia a todos. Imenso prazer estar aqui com vocês. A gente agradece muito a presença do pré-candidato Haddad e venho aqui em nome da Comissão 48. Espero estar representando bem as pessoas com deficiência e sou uma pessoa de pele morena, visto uma blusa preta com golas e detalhes no ombro cinza. Ao fundo eu tenho uma cadeira gamer, uma porta branca, um armário e a porta-balcão do ambiente que eu estou aqui. Mas é um prazer. Vamos lá. Vamos lá. Sandra Saltini de Moraes, do Podemos Sim PCD. Sandra, seja bem-vinda. O Podemos Sim PCD participando das discussões daquilo que os pré-candidatos têm de proposta para a pessoa com deficiência. Que alegria contar com você mais uma vez, Sandra. Bom dia, agradeço em especial ao Abrão, através do canal dele, está dando essa oportunidade para as pessoas com deficiência, o que ele sempre tem feito com uma abrangência muito grande. Agradeço em especial ao Fernando Haddad de ter sido pioneiro, né, de ter aceito, tá? Isso demonstra que, e eu espero que sim mesmo, tá? Que após ser candidato e realmente seja governador, continue dando essa abertura para nós. Sou uma pessoa, cabelos castanhos, está preso, estou com uma blusa preta, cor branca, pele clara, atrás de mim uma cortina branca. E espero que essa reunião que nós estamos tendo hoje seja proveitosa. Tá certo. Sandra Saltini, Henrique Cel, da Comissão 48, do Podemos Sim PCD. Quero mais uma vez lembrar a todos vocês que nós convidamos desde o início os 5 primeiros pré-candidatos que constavam em pesquisas eleitorais. O candidato Márcio França e Felício Ramute deixaram de concorrer ao governo do estado, não são mais pré-candidatos, permaneceu na disputa o atual governador, Rodrigo Garcia, pré-candidato, o ex-ministro Tarcísio de Freitas e o ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad.
Rodrigo Garcia, atual governador, já disse que não tem agenda para falar com a gente. Já disse que não vai participar, que não tem tempo para falar sobre as plataformas dele para a pessoa com deficiência. O pré-candidato Tarcísio de Freitas ainda está acertando a agenda, nós estamos dando um prazo para que ele tenha essa agenda, se não tiver, também não vai apresentar as propostas aqui. E o pré-candidato Fernando Haddad, de pronto, aceitou o convite e está aqui conosco. Quero agradecer imensamente, Haddad, a sua assessoria, que, olha, são pessoas de extrema competência, de extremo compromisso com a pessoa com deficiência, viu, Haddad? Desde longa data. Esse pessoal trabalha comigo desde o Ministério da Educação, e já no Ministério da Educação essa agenda era prioritária para nós. Então, de maneira que nós estamos muito à vontade aqui de conversar com vocês. De acordo com os dados do censo de 2010, do IBGE, 2010, São Paulo tem uma população de 3 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o equivalente a 7,29% de toda a população do estado. A maioria delas são pessoas com algum tipo de deficiência visual, tendo um percentual de 40%, e 28,79% são pessoas com deficiência motora. Pessoas com deficiência mental, intelectual e auditiva representam aí perto de 30%, respectivamente. Já em 2021, em um trabalho feito pelo governo de São Paulo, em 2021, disse que essa população é de mais de 3 milhões e 400 mil pessoas com deficiência no estado de São Paulo. Para esse público que nós queremos levar aqui as propostas do pré-candidato Fernando Haddad. E queria já começar perguntando, quem é Fernando Haddad? Quando e por que teve esse seu envolvimento na política, Haddad? Bom, na verdade, eu sou filho de um agricultor libanês que mudou para o Brasil com 24 anos de idade, foi morar no interior de São Paulo por 6 ou 7 anos, veio para a capital onde conheceu minha mãe. Eu nasci na capital de São Paulo, né? São Paulo capital, e cresci, me formei aqui e fiz, paralelamente ao trabalho nas empresas da família, que eram pequenas empresas, eu fiz carreira acadêmica. Fiz Direito, Economia e Filosofia, né? Graduação, mestrado, doutorado, me tornei professor universitário da Universidade de São Paulo. E 3 anos depois, na gestão da Marta Suplicy, eu fui convidado pelo seu secretário de Finanças a ser o seu braço direito, vamos dizer assim, o subsecretário. Comecei a vida pública como subsecretário de Finanças da Prefeitura de São Paulo. As coisas foram dando certo, eu fui para Brasília quando o Lula foi eleito, me tornei depois secretário executivo do Ministério da Educação, ministro da Educação por 7 anos, e prefeito de São Paulo por 4 anos. Concorri à presidência da República em 2018, quando o Lula foi impedido de concorrer à presidência da República. Eu era o seu vice, e aí fui para o segundo turno com o Bolsonaro, perdi as eleições, e agora estou me colocando como pré-candidato ao governo do Estado. Rapidamente, essa minha biografia. Tá certo. Você foi ministro da Educação em que época, Haddad? 2005 a 2012. Tá certo. Sandra? Quais efetivamente suas ações, a política de inclusão e a garantia de direitos para a pessoa com deficiência? Olha, Sandra, esse tema ele me acompanha desde o Ministério da Educação. Eu fui o ministro que mais incluiu a pessoa com deficiência na escola regular de todos os tempos. Nós incluímos as APAES também no Fundeb. As APAES não recebiam financiamento do antigo Fundef. No Fundeb, nós passamos a considerar as APAES gratuitas e conveniadas com o poder público como se fossem escolas públicas, desde que fossem gratuitas e conveniadas, mas o foco nosso era a inclusão na escola regular. Eu e minha equipe criamos um programa revolucionário chamado BPC na Escola, Benefício de Prestação Continuada. Como você sabe, Sandra, a pessoa com deficiência tem
direito ao benefício de prestação continuada. Mas muitas pessoas em idade escolar recebiam o benefício e temiam perdê-lo se frequentassem a escola. Nós fizemos um grande mutirão no Brasil, batendo a porta de cada família para explicar que a pessoa com deficiência poderia frequentar a escola e manter o benefício. 400 mil crianças foram incluídas em escolas regulares no meu período de ministério. Foi a maior inclusão da história. Seguramente há poucos países que podem demonstrar um tamanho compromisso com a pessoa com deficiência. Outra coisa importante é que também como prefeito, né, nós ganhamos até um prêmio internacional espanhol, um prêmio espanhol, justamente em virtude do trabalho que fizemos em relação à pessoa com deficiência. E você sabe que a agenda é enorme, porque as deficiências são múltiplas, né? Você tem o deficiente visual, auditivo, a pessoa com mobilidade reduzida. Então, o que a gente chama de acessibilidade é muita coisa. Desde o DOS-Vox, que eu levei lá para o MEC, né? O livro falado, a questão da acessibilidade dos cadeirantes, a questão das licenciaturas em Libras, que eu criei. A primeira licenciatura em Libras fui eu que criei no Ministério da Educação. Livro em braille, livro falado. Nós equipamos tanto o Instituto, os dois institutos do MEC, que estão no Rio de Janeiro, um voltado para a questão dos cegos, outra dos surdos. Nós equipamos o dos cegos com todas as impressoras necessárias para disseminar o livro em braille, né? E o livro falado, né? O MacDaisy, você deve ter ouvido falar, o DOS-Vox, e também, no caso dos surdos, a questão da licenciatura em Libras, né? E uma coisa que eu queria dizer para você também é que muitas vezes a deficiência é evitável. É evitável. Por exemplo, as pessoas com mobilidade reduzida, muitas se tornam deficientes em virtude dos acidentes. E em São Paulo nós fizemos um grande trabalho para a diminuição dos acidentes de trânsito. Conseguimos reduzir em 50% os acidentes de trânsito e criamos uma rotina no SUS para atender as cirurgias eletivas ortopédicas com próteses e órteses necessárias para garantir aos acidentados uma vida mais com um pouco mais de liberdade, graças ao atendimento do SUS. Mas nós podemos evitar muitos acidentes. Eu acho que nós temos um número de acidentes de trânsito que levam a pessoa a perder mobilidade muito grande no Brasil, e eu acho que também uma política preventiva faz parte desta agenda, tá? Uma agenda de garantir a vida das pessoas, a integridade física das pessoas, para que a gente tenha uma qualidade de vida maior. Henrique Cel, da Comissão 48. Senhor pré-candidato, de que forma pensa, em sendo eleito, incentivar a educação e prática de esportes inclusivos e atividades culturais envolvendo o segmento PCD? Olha, eu acho que assim, a primeira providência é a gente garantir que as praças de esporte se tornem uma paisagem mais frequente das nossas escolas, dos nossos centros culturais. E aqui na cidade de São Paulo, a gente tem uma riquíssima experiência, que é a experiência dos CELS, os Centros de Educação Unificada. Eu quero levar a experiência dos CELS para todo o interior de São Paulo, criando um ambiente desportivo e cultural mais amplo, né? Inclusive com funcionamento aos finais de semana, sem o que fica muito difícil para as pessoas terem acesso às práticas desportivas. E, obviamente, que para isso você precisa formar pessoas. Não é simples você organizar
a atividade desportiva sem um profissional qualificado que faça a mediação da comunidade de pessoas com deficiente com a prática desportiva. Então, você precisa também formar e qualificar professores de educação física que tenham um olhar especial para isso. Então, na minha opinião, sem você equipar os equipamentos públicos, né, os próprios públicos, com praças de esporte e também de cultura, né, porque cultura é outra coisa que importa muito para a pessoa com deficiência, o acesso à cultura. Nem sempre é garantido o acesso à cultura como nós deveríamos. Então, nós temos que também criar um ambiente cultural com acessibilidade, mas sem equipamentos que estejam adaptados para isso, e sem profissionais que possam recepcionar esse público novo, né, que nem sempre tem o acesso garantido. Acho muito difícil a gente mudar a realidade da pessoa com deficiência. Então, é um trabalho que eu fiz como prefeito, mas eu acho que nós podemos fazer em todas as cidades do interior. Vou quebrar aqui, eu não sei o que quem chegou primeiro, se foi o Céus, do prefeito Fernando Haddad, na capital, ou o Henrique Céu, né? Temos aqui Céu e Céus, né? Olha aí, hein? Olha aí. Educador físico. É uma homenagem ao Henrique. Educador físico. Tá certo, tá certo. Estou descobrindo as coisas aqui. Sem querer, a gente vai descobrindo aqui. Homenagem a Haddad e Henrique Céu é educador físico, estou descobrindo aqui. Mas vamos lá. Haddad, nós temos um assunto muito importante em todo o Brasil, não é? Quando a gente fala em tecnologia assistiva, as pessoas pensam que tecnologia assistiva é um celular com acessibilidade para o deficiente visual. E não é bem isso. A tecnologia assistiva era muito, muito longe de tudo isso. Quais são as estruturas que você imagina que podem estar disponíveis aqui no estado de São Paulo para apoiar a pesquisa científica, para poder levar a tecnologia assistiva para todos os cantos do estado de São Paulo? Não, a tua pergunta é ótima, porque quando eu fui ministro, nós não tínhamos a cabeça voltada para isso. Então, nós criamos, por exemplo, nós chamamos especialistas de várias áreas, da tecnologia, sobretudo, e criamos um conceito de sala multifuncional. Você obviamente deve saber do que eu estou falando. As salas multifuncionais, elas fizeram uma revolução na escola, porque você tinha a fronteira da tecnologia disponível para o aluno de escola pública. Então, tudo o que a ciência havia produzido de melhor para a gente poder garantir a acessibilidade, nós colocamos à disposição do estudante de escola pública. Eu acho que a gente tem que ter essa visão, né? Quando você cria uma secretaria da pessoa com deficiência, ou quando você cria uma coordenadoria, você vai ter pessoas preparadas para ir atrás disso, porque isso nem sempre chega a você. Você tem que ir atrás das tecnologias. Eu me lembro que a tecnologia Daisy, ela precisava de um investimento que não era feito para adaptar o Daisy às condições brasileiras. Por isso que o Daisy brasileiro chama Mac Daisy, porque foi o Mac que bancou toda a adaptação que foi feita para ele se tornar acessível para o público brasileiro. Então, se você não tiver uma equipe que te traga a solução, que te apresente a tecnologia e que te apresente as providências que você deve tomar para torná-la acessível no Brasil, porque nem toda a tecnologia é imediatamente utilizável, você não vai nem saber que ela existe. Porque as atividades de um governador, de um ministro, de um prefeito, a rotina te engole. Então, ou você tem alguém que está com foco nisso e que te traz a questão para você tomar a decisão política, ou os anos vão se passando e as tecnologias vão mudando e você vai perdendo as janelas de oportunidade de transformar para melhor a vida das pessoas. Sobretudo de pessoas que, em virtude de uma deficiência, né, não tenha o acesso como uma pessoa sem deficiência. E a perspectiva do Estado tem que ser sempre a de equilibrar, de tornar simétricas as oportunidades.
É esse o papel do Estado, é corrigir as assimetrias. Então não é favor para ninguém quando a gente coloca a tecnologia à disposição de uma pessoa que, a partir dessa tecnologia, garante um equilíbrio de oportunidades maior do que sem ela. Então, eu tenho muito essa cabeça, sabe, o Abrão, de você ir buscar as fórmulas, né, de garantir esse equilíbrio para que a sociedade funcione de forma mais harmoniosa e menos hierárquica e assimétrica. Então, você tem que ter gente disponível para isso, para ir atrás. A sala multifuncional não saiu da minha cabeça, porque eu não conhecia nada daquilo. A sala multifuncional saiu da cabeça de especialistas que foram contratados pelo MEC para pensar a acessibilidade. E aí toda a escola foi se transformando à luz das indicações que eram feitas pelos cientistas, pelos especialistas. Então nós temos que aproximar a universidade, nós temos que aproximar as ONGs muito sérias que tratam desse assunto, o público especializado. E olha, posso te garantir que não falta produção científica no Brasil nessa área. Pelo contrário, as pessoas estão muito preocupadas com isso, estão pesquisando a todo momento e novas soluções estão surgindo. O papel do poder público é não voltar as costas para essas soluções, é se aproximar delas. Estamos conversando com o pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Estou ao lado de Sandra Saltini, do Podemos Sim PCD, do Henrique Cel, da Comissão 48, e quero dizer o seguinte, aqui no chat você pode ir deixando as suas perguntas, os seus comentários, porque a equipe, a assessoria de Fernando Haddad estará acompanhando tudo isso e você pode estar contribuindo para, de repente, oferecer propostas e apresentar cobranças diante do plano de governo de Fernando Haddad, das propostas para as pessoas com deficiência. Daqui a pouco eu quero voltar a falar com o pré-candidato sobre Secretaria da Pessoa com Deficiência. Mas daqui a pouco, é um assunto à parte, nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Antes disso, quero passar para a Sandra Saltini novamente. Sandra, qual é a sua pergunta neste momento para o pré-candidato Fernando Haddad? É o seguinte, com a novidade que tem aparecido ultimamente, a questão do rol taxativo, essa pergunta que eu vou fazer, ela passa a ter uma importância muito maior. Ela já era uma questão a ser solicitada e inclusa, né? E aumentou muito mais agora. Qual a sua proposta para, de verdade, existir o fortalecimento com a parceria estadual com o SUS? De que maneira garantir, em outro espaço de tempo, o acesso a terapias inclusivas? O que fazer para não deixar faltar medicamentos, fraldas, sondas e outros materiais de uso contínuo e prolongado, tão importante às pessoas com deficiência em todas as cidades do estado? Olha, Sandra, você sabe que o SUS hoje está desorganizado no Brasil inteiro e mais ainda em São Paulo. São Paulo está com o SUS completamente desorganizado. A fila aqui em São Paulo do SUS ela praticamente dobrou, porque o Estado não se preparou para o pós-pandemia. E está faltando remédio, como você falou, está faltando... vários insumos estão faltando, inclusive porque o Estado está se desindustrializando. Nós não estamos produzindo aqui os insumos, é tudo importado, e você está com problemas, você está acompanhando a realidade mundial hoje, nós estamos com problemas graves, né, de abastecimento, inflação, no mundo inteiro. É uma coisa gravíssima o que está acontecendo. E eu não vejo o Estado de São Paulo empenhado em resolver isso. Na verdade, o que eu vejo é um comodismo muito grande, Sandra. Falo isso com muita convicção. Muito comodismo, sabe? Uma política tradicional, uma política velha, de chamar prefeito para o gabinete para fazer conchavo, mediante convênio. O dinheiro está indo, você não sabe para onde, quando deveria estar indo para a escola pública, para o SUS, para assistência às famílias que passam fome, e assim por diante. Eu não vejo o dinheiro chegar
na mão de quem precisa. Eu vejo o dinheiro sendo usado com finalidades político-eleitorais. Enquanto isso perdurar no Brasil, orçamento secreto em Brasília, orçamento secreto em São Paulo, você não vai ver a cor do dinheiro. Essa que é a verdade. E sem ver a cor do dinheiro, como é que você vai abastecer o almoxerifado de um posto de saúde para que ele possa prover aquilo que as pessoas precisam, os usuários do SUS precisam? Então é evidente que tem alguma coisa muito errada acontecendo. No caso de São Paulo, não é por falta de dinheiro. Veja aí os convênios que estão sendo assinados de última hora, aí, no apagar das luzes do governo, bilhões de reais, que ninguém tem nenhum controle sobre esse gasto. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: nós vamos ter que dar mais transparência para o gasto público, fazer um orçamento mais participativo, no sentido de permitir que as pessoas opinem sobre o destino do dinheiro, possam saber para onde estão indo, para onde está indo o dinheiro do contribuinte. Algumas questões que você colocou na sua pergunta são da alçada federal, né? Você sabe que a questão dos medicamentos do SUS, elas precisam ser decididas no plano federal, porque o SUS é um sistema único, como o próprio nome diz. E essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, ela pode ser alterada por lei. O Congresso Nacional tem todo o poder para alterar, né, mesmo que o acórdão final não seja do agrado, né, dos sanitaristas, dos usuários, da população em geral. Está ali o governo federal, que eu espero que o ano que vem seja outro, em diálogo com o Congresso Nacional, que pode estabelecer uma regra mais solidária em relação a isso. Eu acho que o SUS não dá conta de uma lista. Quando uma lista é taxativa, e no caso dos planos de saúde, né, sobretudo, que você limita o acesso de quem paga o plano de saúde ao medicamento necessário. Eu vou citar um exemplo de um parente próximo meu, que está com câncer e que tinha que tomar um remédio caro que estava na lista. Tá com câncer, tinha que tomar um remédio caro que estava na lista. O remédio caro, ele não estava sendo eficaz, ele estava sendo parcialmente eficaz. O médico, então, decidiu mudar por um medicamento mais barato, mas para testar se a eficácia era maior. E o plano não está querendo pagar pelo mais barato. Olha, qual é a racionalidade disso? Vai pagar um remédio caro e pouco eficaz, se é possível trocar por um mais barato que seja mais eficaz, só porque a lista é taxativa ou não taxativa? Não tem a menor racionalidade essa decisão. Então a gente precisa, depois do julgamento, ajustar os termos dela, porque senão nós vamos prejudicar milhões de pessoas, né? Haddad, antes de passar para o Henrique, quando a gente, é claro que existem obras públicas que os contratos podem ser revistos, um contrato com uma empresa, concessão de rodovia, isso pode ser revisto e pode ter um prazo. Agora, essa semana eu entrevistei a Associação Brasil Parkinson. A questão da farmácia de alto custo em São Paulo, os pacientes com Parkinson estão sem medicamentos. Sim. Você acha que dá para ter um choque logo já de início em você sendo eleito para que esta falta de medicamento seja minimizada e não vir com aquela justificativa, por exemplo, que a gente recebe, que o processo está em licitação de compra e que fornecedor não cumpriu? Você acha que dá para fazer um choque de gestão nisso, Haddad? Abrão, o nosso estado está muito desorganizado, muito. E não é só o SUS. A escola pública está desorganizada. Nós estamos com crianças que não sabem ler e escrever com 10 anos de idade. Não foi preparada a escola pública para o pós-pandemia, para as aulas presenciais. Tem muita escola que sequer foi reformada, sequer foi pintada para receber professores e estudantes. O SUS está com todo almoxerifado ruim, a fila não tem gestão, a fila quase dobrou.
não tem gestão, não foram feitos hospitais dia no interior para fazer a fila andar mais rápido, tem hospitais regionais que estão com menos leitos abertos do que antes da pandemia. Então, a desorganização é grande. Né? O primeiro ano de governo, do governo que vem, ele vai ser todo tomado para botar ordem na educação, na saúde e na segurança. Só para você ter uma ideia, na segurança pública, você não tem efetivo da Polícia Civil, não tem polícia investigativa em São Paulo, celulares roubados, furtados, estelionato, e você não tem quem investigue, não tem. Você está fazendo o delegado bater carimbo ao invés de investigar as quadrilhas de receptação do celular, as quadrilhas de estelionatários que estão dando golpe de Pix o dia inteiro. Você não tem. E o SUS não é diferente. Não é diferente. Até as santas casas, que antigamente os governos do PSDB cuidavam, o governo Dória Rodrigo Garcia não cuida. Não cuida. Então nós estamos falando de uma coisa. As entidades filantrópicas, tanto da educação quanto da saúde, que têm um vínculo com o Estado histórico, eles também não estão recebendo recursos federais. Hoje, só quem recebe recurso é o prefeito que faz uma aliança política com o governador com vistas à sua reeleição. Aí tem dinheiro sobrando. Para o cidadão, não tem dinheiro. O Haddad, você falou sobre associações, sobre entidades, me parece que essa é a próxima pauta do Henrique Cel. Para você é isso, não é, Henrique? Sobre associações e entidades espalhadas pelo todo o estado de São Paulo, Henrique? Sim, senhor Haddad. Dando continuidade ainda a esse assunto, associações e entidades que assistem as pessoas com deficiência no estado cumprem o papel que seria do governo. Sim. Como oferecer suporte para que continuem fazendo esse trabalho? Quando será que essas entidades deixarão de fazer pizza, lasanha, para cumprir os compromissos de folha de pagamento, por exemplo? Henrique, e a situação pode piorar se o Estado não tiver... Não, pode piorar. Porque, por exemplo, vou falar uma coisa. Se o governo do Estado não tiver atento... Vou dar um exemplo aqui, O Congresso Nacional vai aprovar o piso nacional da enfermagem. É promulgado já. Então, como fez com o magistério. No caso do magistério, só afetava o magistério de escola pública. Mas no caso da enfermagem, não. Vai afetar todas as enfermeiras do Brasil. Se você não tiver uma análise de impacto, essas entidades que hoje vão ter que ajustar o valor pago às enfermeiras, elas que já estão em dificuldade financeira, como é que elas vão fazer? Vender mais pizza e mais lasanha para pagar? Você percebe que a situação está ficando grave por desleixo, por descuido. Ninguém está cuidando de nada. É muito grave o que está acontecendo no Brasil e em São Paulo. Não está havendo planejamento das ações. Vai se fazendo tudo no calor da conjuntura. Isso não planeja nada. Nada. Então nós estamos num momento em que falta gestão para tudo, até para fazer o bem. Está faltando gestão. Porque não é de intenção que a gente vive só. Tem que ser bem intencionado, mas tem que planejar as ações para que a intenção se traduza em alguma coisa prática. Eu acabei de falar para você que os governos tucanos do passado, eu lembro desde o Montoro, Cova, tinham um certo olhar para essas entidades. E hoje perdeu. Eu vou para o interior do estado, onde tem Santa Casa, o diretor me encontra e reclama dos repasses. E muitos preocupados com o piso da enfermagem, porque não estão vendo por parte do poder público de onde vai sair o financiamento para isso. Quando eu criei o piso nacional do magistério, eu criei o Fundeb junto. Então você sabia de onde ia pagar. O Fundeb pagava o piso. Qual fundo vai pagar o piso da enfermagem? Você não está criando a fonte de financiamento. Você só está criando
o dispêndio, mas não está criando a fonte de financiamento. E olha que eu sou a favor de tratar os enfermeiros e enfermeiras desse país com muita dignidade, porque tanto quanto as professoras desse país, o SUS depende e a escola pública depende dessas categorias profissionais. Então, todo apoio àqueles que carregam nas costas o SUS e a escola pública. A verdade é essa. Nós temos que ter um olhar muito atento e generoso com essas categorias profissionais. Assim como o policial está ganhando pessimamente no estado de São Paulo. Civil e militar. O militar, então, uma coisa... Então, agora, veja só, não adianta você tem que planejar essas ações para que elas se tornem eficazes e efetivas. Estamos entrevistando o Fernando Haddad, pré-candidato ao governo, professor, advogado, ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, o primeiro pré-candidato que fez questão de estar aqui no Diário PCD, ao lado da Comissão 48 do Podemos Sim, para apresentar as suas plataformas, as suas propostas para as pessoas com deficiência. E quero agradecer, porque Haddad continua com a gente. O tempo que nós já tínhamos acertado com o Haddad, nós já estouramos, mas estamos segurando o Haddad aqui com a gente. Tem muita coisa para a gente conversar ainda, e é legal essa disponibilidade do pré-candidato Haddad. O senhor falou agora há pouco sobre Secretaria da Pessoa com Deficiência. Quem sou eu para falar em conselho? Se conselho fosse bom, ninguém dava, não é? Vendia, anunciava que estava vendendo. Mas, Haddad, se você chegar a governar São Paulo, eu gostaria de sugerir para você que fizesse uma leitura do que foi a gestão da última secretária da Pessoa com Deficiência. A secretária da Pessoa com Deficiência foi contra a pessoa com deficiência. A gestão de uma Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência agiu contra o segmento. Então, eu queria saber... Isso vale para as outras secretarias também. Mas, Haddad, é assim, você pegar o secretário de Educação foi contra a Educação, o secretário da Segurança foi contra a Segurança, e assim por diante. Mas o secretário da Educação não falou que tinha fraude dentro do magistério. Nós tivemos que enfrentar uma secretaria dizendo que havia fraude diante do segmento da pessoa com deficiência. Então, eu queria saber se, além da Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência, você deve criar algumas outras estruturas para você ouvir, além da Secretaria, demais integrantes da sociedade da pessoa com deficiência. Olha, Abrão, primeiro é bom que as pessoas que estejam nos acompanhando saibam o que eu já fiz, porque quando você fala o que vai fazer sem falar o que você já fez, é lícito a pessoa desconfiar. Falar, pô, será? Ele já foi ministro, ele já foi prefeito, o que ele fez? Então é bom saber, né? Eu tinha uma secretaria de educação inclusiva no Ministério da Educação, que foi responsável pelo BPC na escola, o maior programa de educação inclusiva da história do Brasil. Salas multifuncionais, tudo que eu citei para você nessa entrevista foi feito por essa secretaria. Secretaria de Educação Inclusiva. Quando eu era prefeito de São Paulo, eu tinha uma secretaria da pessoa com deficiência. A professora Mariane Pinotti, médica, era a secretária, foi premiada pelo governo da Espanha. Premiada pelo governo da Espanha por ações inclusivas. Então, não estou aqui falando de coisas, né, promessas ao léu. Não, nós já fizemos. Agora, o Brasil está atrasado, porque parou de fazer. Nós estamos voltando para trás. Então, é evidente que eu pretendo ter uma secretaria da pessoa com deficiência nos moldes que eu já tive, como ministro e como prefeito. É para ser premiado, não é para ser, sabe, achincalhar quem você tem que servir. Então, não é assim que se faz as coisas. Se faz com diálogo. E, às vezes, Abrão, pode acontecer de você ter fraude, você combate a fraude. Sim. O que você não pode é generalizar. Porque aí você estigmatiza. E que foi a intenção do governo.
estigmatizar a pessoa com deficiência, como se a pessoa com deficiência fosse um oportunista, que estivesse usando a lei, né, de forma fraudulenta para se beneficiar individualmente, pessoalmente. Então foi ridículo o que o governo fez. Agora, tem fraude, você sempre vai ter um percentual, isso é qualquer programa social. Pega o ProUni, que eu criei em 2004, mais de 3 milhões de bolsistas. Se tem 1% de fraude, são 30 mil. Se tiver 1% de fraude, são 30 mil bolsistas. Mas em 3 milhões. Tem que combater? Óbvio que tem que combater. Mas você não vai estigmatizar um programa, condenar um programa, porque tem pessoas espertalhonas, né, que vão tentar usar uma brecha da lei para se beneficiar. Agora, para isso que o Estado tem órgãos de controle. Os órgãos de controle é para você identificar as falhas as falhas que permitem, né, ou a fraude e tal, e vai fechando as portas para evitar isso. Isso é um trabalho rotineiro da administração pública. E, aliás, qualquer empresa, todo mundo, toda organização tem órgãos de controle interno para combater fraude, combater o mau uso do recurso e tal. Agora, esse tipo de declaração, ela é péssima, porque você aí vai criar uma oposição da sociedade, né, com um segmento que precisa do apoio do Estado, e não desse tipo de estigma. Então, é lamentável esse tipo de coisa, e não é papel. Às vezes eu vejo o papel desses governos, né? É um absurdo o que eles fazem, porque eles criam uma coisa para cortar o direito, e não para combater a fraude. Na verdade, eles querem cortar o direito. Se fosse combater a fraude, todo mundo aplaudiria. Combater a fraude. O cachorro tem o carrapato, eles não querem matar o carrapato, quer matar o cachorro. Esse que é o problema. Esse é o problema. Mas isso é feito deliberadamente, para cortar o direito. Então ele generaliza, tem fraude, e acaba o programa. E aí é isso que acontece. Ao invés de combater a fraude, ele combate o programa, que está beneficiando as pessoas. Sandra Saltini, do Podemos Sim, qual é a sua próxima questão ao pré-candidato Fernando Haddad? Qual a sua expectativa para fazer com que o Estado de São Paulo seja um local acessível em toda a sua complexidade? O que pretende fazer e investir na acessibilidade, por exemplo, o transporte público e infraestrutura urbana? Quais as previsões de datas para apresentar o primeiro balanço desses investimentos? Sandra, você está me pedindo para falar em 2 minutos o programa de governo. Isso. É difícil de responder. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: no plano de governo, que nós vamos soltar agora daqui a um mês, menos de um mês, antes de começar o horário da televisão, nós vamos ter um capítulo sobre a pessoa com deficiência que vai trazer essas respostas para você. Agora, hoje, nós temos tecnologia. Eu vou pegar o caso do transporte público aqui de São Paulo, que eu conheço bem, né? Ônibus acessíveis, por exemplo, é uma coisa que, sabe, melhorou muito a acessibilidade. Eu não sei como é que está a frota hoje, mas quando eu deixei a prefeitura, a gente tinha uma frota já bastante adaptada, já bastante acessível. As calçadas de São Paulo, que são 17 mil quilômetros de calçada, toda a reforma de calçada, a questão da acessibilidade é garantida. O pedestre em São Paulo hoje é muito mais respeitado do que foi no passado, porque você tem uma redução de velocidade, caiu 50% o número de acidentes em São Paulo, de trânsito, fatais e não fatais. Você sabe que os não fatais, às vezes, trazem sequelas gravíssimas, né? A pessoa perde perna, braço, vai para a cadeira de roda, fica paraplégico, tetraplégico. Um acidente de trânsito, né? Motociclistas, ciclistas, pedestres, sempre em condição de vulnerabilidade. Então, tudo isso é possível tratar. De novo, você tem que ter o olhar atento de um secretário
que vai te trazendo soluções técnicas disponíveis para você universalizar, né? Isso é uma tarefa que tem que ser uma rotina na administração, entendeu? Agora, os prefeitos também têm que ajudar, nós temos que ter clareza disso, que o governo do estado pode liderar um processo de sensibilização também dos prefeitos, para que a gente faça junto até essa política de acesso, né? De acessibilidade. E com isso, a gente dinamizar e potencializar as ações governamentais. Abrão, eu estou já sendo chamado para o meu próximo compromisso. 5 minutinhos, Haddad, 5 minutinhos só. Pode ser? Pode, é que a gente combinou um horário que já ultrapassamos, mas eu estou muito feliz em conversar com vocês, mas realmente eu não gosto de deixar as pessoas esperando aqui. Vamos lá. Henrique, você e depois a Sandra. Vamos lá. Senhor Haddad, de forma muito breve, as isenções de impostos para as pessoas com deficiência, na verdade, são uma contrapartida pela falta de acessibilidade no transporte público. O senhor estava comentando agora há pouco. Sim. Uma das isenções é do ICMS na aquisição do carro 0 quilômetro. O CONFAZ, Conselho Nacional Fazendário, é quem decide. Só que essas reuniões ocorrem de maneira secreta para estabelecer o teto, né, e as regras, e exigem ainda a unanimidade da aprovação. Então, se um Estado discordar, não é aceito. O que o senhor acha de tudo isso? Tem alguma proposta para reajustar esse valor do teto do ICMS e de que essas reuniões do CONFAZ sejam transparentes? Pode assumir o compromisso de divulgar oficialmente, logo após o término dessas reuniões, quais foram as propostas e a posição da Cefaz de São Paulo nesses encontros? Olha, tudo que não é transparente não é bom, sobretudo decisões que envolvem interesse público, né? Obviamente que o sigilo às vezes se impõe na justiça, por exemplo, quando envolve uma família, né? Uma separação litigiosa, conflitos familiares acerca de herança. Isso tudo é da privacidade das pessoas. E às vezes a gente tem que manter o sigilo. Mas não é o caso daquilo que tem interesse público. Essa história do governo Bolsonaro toda hora decreta 100 anos de sigilo sobre as coisas. 100 anos? O que as pessoas estão temendo para botar 100 anos de sigilo? Então, você pode ter certeza que eu não trabalho com essa coisa de sigilo. Não trabalho, nunca trabalhei com... Nunca botei um documento em sigilo, né? Obviamente, a única coisa que tinha sigilo lá no Ministério da Educação eram as questões da prova do Enem. O resto não era sigiloso. Entendeu? Então, você pode contar comigo que não vai ter isso. E nós vamos discutir com transparência, né? Obviamente que o poder público não pode abrir mão de receita a não ser justificadamente. Isso é óbvio. Mas o critério pode ser discutido com a sociedade. E o voto de São Paulo no CONFAZ pode ser discutido na sociedade. Não tem problema nenhum, né? Qual é o limite da isenção? Até onde a gente vai com a isenção? Entende? Isenção vai ser binária? Ou vai ter descontos graduais? Vai ser progressivo o desconto? Nós podemos ter várias fórmulas, inclusive. Não precisa nem ser a fórmula atual. Nós podemos levar para o CONFAZ uma graduação de isenções. Lembrando que não só o IPVA de São Paulo é o mais caro do Brasil, a alíquota mais alta do Brasil, 4%, como o Dória e o Rodrigo Garcia, como faltou peça para carro novo e o carro usado subiu muito de preço, eles tocaram 30% de aumento de IPVA nas costas do proprietário. Imagina a pessoa que vivia de Uber, não só perdeu demanda porque as pessoas ficaram em casa, como tiveram que pagar 30% a mais de IPVA, sem ter dinheiro sequer para comer. Então, esse governo, ele desarrumou o Estado. É impressionante. Ele efetivamente desorganizou o Estado de São Paulo. Então, é em tudo. Quando você fala de IPVA, ele desorganizou em tudo. Na pessoa com deficiência, naquele que usa o carro para trabalhar, desorganizou tudo. A última pergunta, Haddad, da Sandra, é em relação ao IPVA mesmo, e aí eu vou dizer tchau para você,
desculpa, mas vamos lá. A última pergunta da Não, não Sandra tem de Falcão. quê. Vamos Foi lá. uma ótima conversa. Desde 2020, as pessoas com deficiência vivem um pesadelo para conquistar a manutenção e isenção do IPVA em São Paulo. Governo e Assembleia Legislativa aprovaram legislações prejudiciais para o segmento. A isenção de 2021 ainda aguarda a decisão judicial. Já a isenção de 2022 está sendo até mesmo investigada no inquérito civil instaurado pelo Ministério Público. Qual a sua avaliação e posição sobre o compromisso sobre a isenção do IPVA para o PCD? Bom, Sandra, você sabe que os partidos progressistas, PT, PSB e PSOL, inclusive ajuizaram a ação contra a decisão do governo do Estado. Então, a primeira, até por coerência, se a gente ganhar a disputa eleitoral, nós vamos ter que reabrir essa discussão e, de novo, com transparência, com seriedade, com critérios justos, anunciar a nova política. Né? Eu não tenho nenhum problema em dizer não, em dizer sim, desde que eu esteja convencido de que a regra é justa. Não tem problema nenhum. Eu acho que se você está convencido que a regra é justa, você tem que defender publicamente, explicar para as pessoas. Agora, a regra justa não é um passe de mágica que sai da cabeça de alguém, é uma construção social. Sabe? Não é o arbítrio de uma pessoa que decide o que é justo e o que não é justo. O governante não está lá para, sabe, despoticamente arbitrar. Ele está lá para ouvir os argumentos, para formar um juízo coletivo, para ouvir as partes interessadas e sair com uma decisão que se consolide um entendimento comum sobre aquela matéria. E pode ser que alguém saia contrariado, mas não será pelo arbítrio de alguém, será por uma decisão amparada numa discussão pública, coletiva, que vai gerar um resultado. Então, eu acho que o processo aí importa muito, o processo de tomada de decisão. E o que a gente vê nesse governo é que não tem processo nenhum. É tudo goela abaixo da Assembleia Legislativa. Ficam liberando emenda. De novo, para deputado aliado tem dinheiro, para prefeito aliado tem dinheiro, mas para o deficiente não tem. Esse é o ponto. E por que não tem? Porque toda a lógica da distribuição do recurso público está vinculado não ao bem-estar da população, mas à cooptação político-partidária de apoio. É isso que está acontecendo no Estado de São Paulo. Em todas as áreas. Quero te dizer isso. Termino dizendo que é em todas as áreas. Haddad, você governador, saiba que Comissão 48 e Podemos Sim PCD estará sempre procurando levar as demandas da pessoa com deficiência. Quero agradecer. Vai estar muito aberto a vocês todos, viu? Com muito prazer. Quero agradecer a sua participação. Se você quiser deixar aí uma mensagem final para este enorme segmento de mais de 3 milhões de pessoas, fique à vontade, Haddad. Olha, tenha confiança que você vai ter um governo, sabe, à altura dos desafios que estão colocados. Democracia é bonita por isso, a gente apresenta os argumentos, o que a gente já fez, o que a gente pretende fazer, justamente para garantir às pessoas que as decisões vão ser tomadas com respeito, né, com dignidade, com um debate, com participação. Acho que está faltando isso no Brasil. Porque às vezes as decisões são difíceis mesmo. Mas se elas estão amparadas no diálogo franco, né, na transparência, elas são compreendidas, assimiladas, e a gente não corre o risco de ser injusto. Agora, quando você toma decisões arbitrárias, o risco da injustiça é muito grande. Então, o compromisso maior aqui é com procedimentos adequados e com diálogo permanente. Então, por isso que eu estou vindo aqui, inclusive, para debater, para me expor, porque eu acho importante começar bem, começar com uma conversa franca. Não ter medo de discutir assuntos delicados, né, com a dignidade que eles merecem, mas com a transparência que a sociedade moderna exige. Legal. Haddad, muito obrigado, carinho muito grande, valeu, boa campanha
Estamos Obrigado, à Abrão. disposição de Obrigado. vocês, viu? Obrigado, Henrique. Obrigado, Sandra. Valeu. Muito obrigado, muito obrigado. Pessoal, nós tivemos então a entrevista com o pré-candidato do PT, Fernando Haddad. Eu, Henrique Cel, Sandra Saltini, conversamos com o pré-candidato, o primeiro que se dispôs a falar com o Diário PCD. Henrique Cel, você quer fazer uma avaliação desta conversa que nós tivemos com o pré-candidato Fernando Haddad? Você também, Sandra? Qual é a avaliação que vocês têm nesse momento, pós-conversa com o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Henrique? Ladies first. Sandra? Sandra? As damas primeiro. Bom, em primeiro lugar, assim, a coragem, tá? A coragem e o respeito que ele teve com a pessoa com deficiência e ter aceito em ser o pioneiro, né? Arrumar um tempinho para nós. Então, esse respeito, para mim, Sandra, tem valor, tá? Eu acredito que ele vai ver essa live. Eu só gostaria que ele depois tivesse um tempinho para mandar um videozinho para o Diário PCD, uma consideração final que eu gostaria que ele fizesse. Nós estamos indo para 3 anos já, né? 2020, 2021, 2022, uma coisa muito bagunçada do governo do Estado com relação ao IPVA para a pessoa com deficiência. E esse segmento não aguenta mais esperar. Sei quando governador do Estado de São Paulo, acredito que ele assuma em janeiro, né? Normalmente é janeiro que assume, né? Sim, o novo governo, 1º de janeiro. Eu queria que ele mudasse o vídeo falando qual a urgência que ele vai agir quanto a isso. Como? Eu sei que ele vai ter que estudar para fazer esse vídeo, mas como que ele definiria o início de 2023 para a pessoa com deficiência com relação ao IPVA? Se ele tem como passar uma borracha 2021 e 2022, e já iniciar 2023 com uma perspectiva mais leve para todos, tá? Qual a urgência? Porque o segmento busca urgência, e é isso que eu gostaria, que ele mandasse um vídeo. Ele não precisa perder tempo com nós, não. Manda um vídeo explicando como que ele pretende arrumar essa bagunça, que eu nunca vi, nem no estado de São Paulo e nem em nenhum lugar do mundo inteiro. Essa é a minha consideração final que eu gostaria de passar para ele, que ele fizesse esse vídeo. Sandra, assim, a nossa programação era de uma entrevista entre 20 e 30 minutos. Nós tivemos uma entrevista de quase 50 minutos. O grande problema, Sandra, que eu vejo é o seguinte: o governo estadual, o próximo governo, assume dia 1º de janeiro. A Assembleia Legislativa só muda em 15 de março. O mandato dos atuais deputados segue até 15 de março. Só que no dia 15 de março é que uma nova Assembleia toma posse. Então, esses deputados que fizeram essa lambança agora, desse atual mandato, vão ficar, durante os primeiros 45 dias, ainda dentro do próximo governo. Mas é importante de que ele realmente tenha uma noção disso, porque 2022 está na briga. O que é que vai ser em 2023 é o que a gente não sabe, não é? E olha a situação que a gente está, né? Oi, Henrique. Eu ainda tenho um adendo ainda. O governador assume com a dotação orçamentária do governo anterior. Então, muitas vezes, mesmo querendo fazer alguma ação diferente, ele tem uma limitação pela aprovação da dotação orçamentária que será feito até o final desse ano, né? Para o próximo exercício. O próximo governo vai trabalhar com a dotação orçamentária feita por João Dória. Não foi nem Rodrigo Garcia, foi João Dória. João Dória que mandou a dotação orçamentária para 2023. E aí, isso quer dizer, sabe, Sandra, não é que a gente queira, mas a nossa, por exemplo, ontem me perguntaram sobre ICMS. Você tem previsão de mudança do ICMS? Eu falei, até junho do ano que vem
não tem previsão nenhuma. Porque o novo governo assume até preparar, assumir até a primeira reunião do CONFAS é junho do ano que vem, sobre ICMS. Sobre IPVA, nós vamos ter que dar muito murro em ponta de faca para poder ver o que vai sobrar para 2023. Mas já é um bom sinal ouvir um pré-candidato e saber que ele tem essa noção. E ele disse bem, hein? O governo estará de portas abertas para a Comissão 48 e para o Podemos sim. Então é questão de a gente, até no dia da posse dele, a gente de repente está lá. Ô Haddad, se ele for eleito, óbvio. Haddad, lembra do Henrique, lembra da Sandra? Estamos aqui e queremos falar já sobre IPVA. Eu vou passar esse seu pedido, Sandra, para a assessoria dele, tá? Vou encaminhar para ele. Tem a decisão do dia 27, que você viu que ele está acompanhando a decisão do Tribunal de Justiça, que vai ser no dia 27. Ele sabe da ação direta de inconstitucionalidade. E aí a gente cobrar dele isso com certeza. Boa ideia, Sandra. Vou cobrar sim, pode ficar tranquilo que vou cobrar, viu? E eu acho importante isso tudo, inclusive o que nós estamos conversando agora, porque o segmento é imediatista também. Então, ele acha que é uma mágica, vai entrar, vai votar em outubro, tal, novembro, segundo turno, e está tudo resolvido. E vai querer culpar quem não fizer. Então, é importante que o segmento entenda que vai ter ainda um sofrimento pela frente. A gente tem que continuar lutando, tem que ter um voto bem consciente, um voto que a gente conheça o programa de governo para poder cobrar. Não é um voto de simpatia. Não podemos votar com simpatia. Gostei mais desse, gostei daquele. Mas entender a proposta e, principalmente, a abertura de poder cobrar depois. Bom, eu acho que estamos cumprindo o nosso papel. Nós estamos aqui levando para você que acompanha o Diário PCD no canal do YouTube, o Diário PCD no Facebook, a entrevista, a primeira entrevista com o pré-candidato Fernando Haddad, dos 3 pré-candidatos em São Paulo, foi o que aceitou já falar com o segmento da pessoa com deficiência. Estamos esperando aí uma decisão de Tarcísio de Freitas, que ainda diz que vai agendar, mas não agendou, e Rodrigo Garcia, que disse que não tem tempo para falar com o segmento da pessoa com deficiência. Vamos em frente, Henrique. Missão cumprida nessa entrevista com o Fernando Haddad. Vamos em frente. Quem sabe Tarcísio também venha e fale com a gente sobre todas essas pautas, não é, Henrique? É a nossa expectativa, né? Na verdade, o convite está feito. Continua ainda de porta aberta, tanto para o pré-candidato Tarcísio quanto o pré-candidato Garcia, né? Agora, vamos ver aonde eles vão se mostrar realmente sensíveis, né, ao público PCD, né, e é uma ferramenta que quem está assistindo esse vídeo pode ter, na verdade, na hora da escolha do voto, né, e essa é a intenção, na verdade, do Diário PCD, né, de estar apresentando realmente quem nos dá atenção, o que eles estão vindo nos apresentar de proposta, para a hora que chegar para a gente fazer a escolha do voto, né, a gente faça de maneira mais consciente, né? Também as pessoas que nos assistem, deixa bem claro que já existe uma ação nossa, uma solicitação de um trabalho já prevendo como vai ser essa situação do IPVA para o ano que vem, né? A gente já está trabalhando no bastidor referente a isso, tá? Estejam cientes de que podemos sim, Comissão 48, Diário PCD, Blog do Cadeirante, todos nós estamos com ações, o Sistema Reação, né? A gente está agindo nos bastidores, já pensando numa interação com o governo atual, de como a gente pode estar preparando para o IPVA do ano que vem, para as pessoas com deficiência não estarem passando a situação que enfrentam hoje, né? De destaque do pré-candidato Haddad, eu acho que ficou muito claro, né, que vai existir pelo menos um compromisso agora que foi firmado, né, de estar nos escutando, de ter uma participação
maior do público antes de ser tomadas as decisões, né? E a gente espera que, sendo ele ou outro eleito, né, que realmente isso aí venha a ocorrer na prática, né? É o que a gente torce. Tá? Mas agradeço, Abrão, a oportunidade, viu? Eu acho que foi muito válido e vamos esperar agora os próximos pré-candidatos. Vamos lá, Sandra, vamos esperar os próximos candidatos. Gratidão pelo Podemos Sim estar conosco, cumprindo aquele papel de vocês que é levar as demandas das pessoas que acreditam em tudo aquilo que o Podemos Sim PCD faz e fez já, não é, Sandra? Tá, isso mesmo. Vamos seguir, vamos aguardar que os outros pré-candidatos aceitem. Isso não é um pedido, isso é uma oportunidade para todos eles. Isso é uma oportunidade que nós estamos abrindo. É uma oportunidade para que nós conheçamos melhor a eles e uma oportunidade para que eles se façam conhecidos, que as suas propostas se façam conhecidas. Eu não sei porquê, parece que tem gente aí que tem o rei na barriga, se acha todo imponente, e que eles acabem no lugar dele. A nossa resposta é agora. A resposta da pessoa com deficiência é agora. Vamos pensar bem nas pessoas que dão valor, que entendem que nós temos nosso valor, nós temos nossa importância, e vamos dar um belo de um não, tá? Para aqueles que acham que nós somos insignificantes. E lembrando sempre, não somos nem PT, nem PSDB, não somos partido nenhum. Estamos dando a mesma oportunidade para todos, e se hoje foi o candidato do PT que teve como pioneiro, é porque este, por enquanto, está se demonstrando um pouquinho mais inteligente, né? Não sei. Pode ser que os outros também tenham, tá? Estou com a agenda, também não é obrigatório ter uma agenda aberta, mas os outros candidatos ou pré-candidatos que abracem essa oportunidade. No dia 23 de junho, a Rosana Abrantes, nossa colaboradora, no dia 23 de junho, ela fez e encaminhou o convite oficial do Diário PCD aos pré-candidatos Tarcísio de Freitas, Márcio França, Rodrigo Garcia, Fernando Haddad e Felício Ramute. Então, desde o dia 23 de junho, veio esta negociação com esses pré-candidatos. A negociação ainda acontece com o pré-candidato Tarcísio de Freitas. Márcio França não é mais pré-candidato ao governo, portanto, não há mais a negociação com ele para esse modelo de entrevista. Felício Ramute, a mesma coisa, e aí Fernando Haddad, já logo na semana seguinte, assumiu o compromisso de estar aqui. E Rodrigo Garcia, no mesmo dia 23, através da assessoria, respondeu que não teria agenda. Depois voltamos novamente a conversar com a assessoria de Rodrigo Garcia e eles outra vez reiteraram de que não tinha agenda. Portanto, quero agradecer a todos, quero agradecer a Rosana Abrantes, agradecer as assessorias desses pré-candidatos que têm conversado, que aceita que o Diário PCD, a Comissão 48 e o Podemos Sim PCD traduz aquilo que as pessoas com deficiência querem saber dos pré-candidatos. Quero agradecer a todos vocês. Esta foi a primeira das entrevistas com os pré-candidatos. Esperamos ter as próximas em breve. Mas quero a minha enorme gratidão a você, Henrique, a você, Sandra, ao Roland, a Rosana Abrantes e a todos. Missão dada, missão cumprida, parte dela. Obrigado, Henrique. Obrigado, Sandra. Tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Muito obrigado você que acompanha a gente aqui no Diário PCD. Deixa o like, comente tudo o que aconteceu aqui, porque a assessoria de Fernando Haddad estará acompanhando os comentários no chat. Muito obrigado, gente. Forte abraço. Gratidão pela confiança no Diário PCD e na credibilidade da Comissão 48 e do Podemos Sim PCD. Muito obrigado, gente. Valeu, tchau.